Senhor Deus, nós suplicamos a Tua bênção neste ensino, seja sobre nós a Tua graça. Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Nós suplicamos a Ti, Senhor, perdão pelo nosso pecado, pela nossa falha, mas que o Teu Santo Espírito hoje, Senhor, possa mais uma vez nos visitar, abrir os nossos olhos, nosso entendimento. Queremos ser discípulos, Senhor. Nós Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir Mateus 28, 19. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando, não, é só o 19, amém? Assentados? Só para fechar aqui, para a gente entrar na aula de hoje, na semana passada nós falamos sobre discípulos. E eu pergunto para os irmãos, o que é ser um discípulo? Os irmãos lembram? Discípulo é um aprendiz, é aquele que quer ser igual ao mestre. Discípulo, ele tem relacionamento com o mestre. Então nós chegamos à conclusão que para ser discípulo, nós precisamos ter intimidade com Jesus, ter relacionamento com Jesus, viver uma intimidade com Jesus e ser igual a Jesus. Depois nós falamos do conceito de discipulado, que discipulado na época de Cristo era a mesma coisa que ser cristão. Então, hoje nós vamos falar sobre graça, porque para ser discípulo, nós precisamos entender um pouco sobre a graça. O que é graça? Qual é o entendimento de graça que nós temos? Graça é um favor, algo que eu não mereço. Mas, com o passar dos anos, a essência da graça foi se perdendo. A graça, ela é um significado para nós, um favor imerecido, por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, a graça pura, a graça preciosa, a origem dela é na cruz. E o significado dela é: Jesus pagou um preço para mim. Eu não merecia isso, mas Ele foi lá e pagou todos os meus pecados. Isso é a graça preciosa. A graça preciosa, nós vamos ver, ela, junto da graça preciosa, ela traz uma consequência, ela traz um custo, ela traz um roteiro que eu tenho que seguir. E aí, o que aconteceu com o passar do tempo? Aconteceu que a graça preciosa, ela estava sendo custosa demais para o Evangelho. E aí começaram a fazer da graça preciosa uma graça barata. E a graça barata, nós vamos ver a diferença de como que se confunde, porque a primeira coisa que eu quero falar da graça barata, a graça barata, ela é inimiga mortal da igreja. Ela é inimiga mortal da igreja fiel, da igreja que quer ter intimidade com Cristo. E a graça barata, ela é como se fosse o resto. É interessante que fala que é o resto do estoque que tem lá da graça. É o perdão barateado, é o consolo barateado, é o sacramento barateado. É a graça como, eles têm essa graça, a graça barata, ela vê na cruz a seguinte situação: Cristo morreu, acabou, posso fazer o que eu quiser, que meu pecado já está perdoado. Então ela não tem custo. É um entendimento, alguns vão dizer da hipergraça, que é aquilo, eu posso fazer o que eu quiser. E a essência da graça barata, ela é no sentido de que, uma vez que Cristo morreu por mim, acabou, eu não preciso ser mais confrontado. Eu levo a vida como dá para me levar, não tem que ter esse compromisso. Então, nós precisamos entender que a graça barata, ela é uma doutrina que ela tem o tema que ela não está preocupada com o pecado. O pecado para ela entende que já foi pago um preço. É uma graça que não tem custo. Ela entende que o custo já acabou. É interessante que a graça, ela tem uma
Como é que eu posso colocar para os irmãos aqui, para a gente entender? Porque quando a gente fala de graça, a gente acaba confundindo a graça preciosa e graça barata. Você fala graça é graça, mas não é, existe uma diferença. Só para os irmãos terem entender, a igreja que segue esse tipo de doutrina da graça barata se vê automaticamente beneficiada por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura para os seus pecados, dos quais não há arrependimento. Por que não há arrependimento, irmãos? Porque não há o confronto. A graça barata, ela não confronta. Então, um exemplo aqui, a pessoa pecou. Ela entende o seguinte, olha, Cristo já pagou, por esse pecado, Cristo já pagou um preço para mim. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso de nada, já está feito. Então, ela é considerada uma doutrina em que o mundo entra dentro da igreja com muita facilidade. É o cristão que você não sabe que é cristão, ele vive a vida como o mundo vive. É interessante também que a igreja que segue esse tipo de doutrina da graça se vê automaticamente beneficiada por ela. Nessa igreja, o mundo encontra cobertura para os seus pecados, dos quais não se arrepende. Na verdade, quem vive na graça barata não quer se libertar do pecado. Vamos dar algum exemplo aqui. Pessoas que estão presas num vício, que frequentam a igreja e falam, isso não tem nada a ver, não tem problema, não preciso me libertar disso para ser aceito por Jesus, para receber a minha bênção. E não é, na verdade, não é isso, a gente precisa se libertar disso. A graça barata, ela nega a palavra viva, ela vai contra a palavra viva, ela não vive a palavra viva, ela nega Jesus. Nós vamos ver como que ela nega Jesus. A graça barata, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado. Os irmãos conseguem compreender essa diferença? Ela não justifica o pecador, ela justifica o pecado, ela dá uma justificativa. Ah, mas viver assim na igreja é difícil, não pode isso, não pode aquilo, todo mundo faz, por que eu não posso fazer também? Ou seja, a graça barata, ela justifica o pecador, está tudo certo, mas não trata o pecado, não vai aonde está o erro, não trata a ferida. E aí, quando não tem essa tratativa, não há arrependimento, não há perdão de pecados. E aí é um engano, irmãos, porque o que acontece? As pessoas acham que viver na graça barata está vivendo um evangelho e que tudo pode, que Deus é maravilhoso, que Deus é... E esquecemos que para viver na presença de Deus, e nós vamos ver, para ser um discípulo de Jesus, tem um custo. E não é fácil. Nós estávamos, quando começamos aqui, nós cantamos muito aquele louvor, eu sou livre, não é isso? Como é que é? Eu sou livre para te adorar. Só que as pessoas achavam que livre era livre para fazer o que quer. E não é, irmãos. A graça barata, ela pensa isso, eu sou livre. Então, assim, eu faço o que eu quero, eu penso do jeito que eu quero, eu lido com a igreja do jeito que eu quero. Ou seja, ela vai contra toda a essência da palavra de Deus. E é interessante, mais uma coisa, a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Desse modo, ela resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar, tudo pode permanecer como antes. Ou seja, qual é a diferença de quem vive na graça barata e de quem não conhece Jesus, quem está no mundo? Qual é a diferença? De você, às vezes, você já ouviu alguém dizer assim, mas fulano é crente? Fulano é cristão? Ele está vivendo uma graça barata, porque não tem essência. O mundo continua dentro da pessoa. A pessoa continua no mundo. Na mesma vida, não tem diferença, só frequenta a igreja. Exatamente. A transformação tem que vir de dentro. A graça barata não te transforma por dentro. Ela te engana. Ela te dá a sensação que você, frequentando a igreja, você é um discípulo de Jesus. Mas você não nega a si mesmo. Você não carrega a sua cruz.
Você não faz isso, isso é um peso para você. A graça barata, ao invés de você carregar a cruz, ela vai dizer assim, seu Manuel, a graça barata, você pode mudar isso. Por que ir na igreja? Você pode mudar isso. Faz uma cruz do teu tamanho, que você possa carregar, que está do jeito do teu coração, desejo do teu coração. Isso acontece, irmãos, e hoje, sabe quem é o maior alvo da graça barata hoje? Os nossos jovens. É o maior alvo da graça barata. Por quê? É atrativo. A graça barata é atrativa, irmãos. Porque ela não vai confrontar o teu erro, não vai confrontar o teu pecado, não vai confrontar o que você precisa mudar. Vem para cá que aqui é tudo muito bom. Isso, se não tem confronto de pecado, é graça barata. O cristão pode, então, viver com toda a gente em pé de igualdade, ou seja, ele vive igual ao mundo, não tem diferença. E é interessante que ele não quer se atrever a viver na graça preciosa, porque a graça preciosa ele sabe que vai ter um custo. Por que ele sabe? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele fala. O Espírito Santo nos incomoda. Quem nunca foi fazer alguma coisa aqui que o Espírito Santo falou, não faça? E você falou, não vou fazer. Houve um confronto. Agora, quando eu quero viver a graça barata, eu não justifico o pecado. Não, todo mundo faz, é o pecador. Eu vou dizer assim, mas fulano faz. Por que eu não posso fazer? Beltrano faz, por que eu não posso fazer? E aí eu digo para você, será que Beltrano vai para o céu? Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com a graça barata. A graça barata, quem vive na graça barata, não quer, hipótese alguma, ser comparado com um cristão fanático. Você já ouviu falar, mas isso é fanatismo, você é fanático, você não pode isso. Mas a Bíblia diz que isso aqui é pecado, meu irmão. Qual o problema? O jovem vai para a igreja, ele sai do culto e vai para motel. E volta para a igreja no domingo seguinte. E acha que está tudo certo, irmãos. Isso é graça barata. Não há um confronto com o pecado. O mundo se justifica com a graça barata. Ele diz o seguinte, olha, eu posso fazer. Abre aspas aqui, o cristão, fecha aspas, ele se justifica pela graça barata. Ele acha que tudo pode. E aí, não é necessário, portanto, que o cristão seja um discípulo, mas que se conforte com a graça. Ou seja, ele entende o seguinte, que não preciso ser um discípulo. Se eu tenho a graça, Jesus já morreu por mim, eu posso fazer o que eu quiser e não preciso ser discípulo. E nós vamos ver mais à frente como que Jesus vai tratar isso. Então, irmãos, a graça barata é a pregação sem arrependimento do pecador. Os irmãos já ouviram falar do Evangelho Coach? O Evangelho Coach, ele trabalha no sentido de que Deus é teu empregado. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Irmãos, Deus tem poder para fazer tudo. Mas nós somos servos, nós somos mordomos. Ele é soberano. Ele vai trabalhar de acordo com a vontade dele. Nós não podemos dizer que mandar em Deus. Deus não é nosso empregado. A graça barata, ela vive nisso de que a pregação é uma determinação de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar, de que Deus... E se não acontecer, vai dizer, a culpa é tua, porque Deus vai fazer. Então nós temos que tomar um cuidado com a graça barata, porque eu confesso para os irmãos, a graça barata é atrativa, mas não tem confronto. Se não tem confronto, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem arrependimento. A graça barata é o batismo sem disciplina bíblica. A graça barata é a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Ela diz que teu pecado está perdoado, mas você não confessou. A Bíblia fala lá em Tiago que o pecado, para ser perdoado, ele tem que ser confessado. E confessar pecados não é, Senhor, perdoa as minhas falhas. Não é isso. É pecado, é pecado. E o mundo hoje, a graça barata, ela muda o nome do pecado para
problema. Não é pecado, é problema. Você está com problema. Você está no pecado, meu irmão. Não, você está com problema. A graça barata, ela faz isso. A graça barata não tem discipulado, é a graça sem a cruz. Guardem essa frase aqui. A graça barata é a graça sem a cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo. Isso é a graça barata. Vamos falar agora da graça preciosa. E falando da graça preciosa, a gente vai fazer uma comparação com a graça barata. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus 13, 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante ao quê? É semelhante a um tesouro. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Um tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e faz o quê? Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outra assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, faz o quê? Vende tudo quanto tinha e a compra. O que chama a atenção nesse texto aqui, irmãos? Para que alcançasse algo de grande valor, houve um custo. Não foi gratuito aquilo. Então, a graça preciosa, ela é considerada o tesouro escondido no campo. É considerado que aquilo que é um tesouro tão importante que faz com que eu venda tudo que eu tenho para poder ter esse tesouro. Ou seja, a graça preciosa, ela é tão preciosa que eu nego tudo que eu tenho para viver na graça preciosa. Porque a graça preciosa vai suprir todas as minhas necessidades. A graça preciosa é viver o discipulado de Jesus. É uma entrega. Então, veja só, ele vende tudo que tem. É uma pérola preciosa a qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo pelo qual o ser humano arranca o olho que faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e segue. Então veja, irmãos, que a graça preciosa faz com que eu tome uma atitude na minha vida. A Bíblia fala aqui, dá o exemplo aqui de que se o teu olho te faz pecar, faz o quê? Aí, quem vive na graça barata fala, não preciso arrancar meu olho. Mas quem vive na graça preciosa entende que precisa, que é mais valioso negar o pecado para viver a graça preciosa. A graça preciosa é o evangelho que sempre se deve procurar. Ou seja, é a palavra viva. A graça preciosa está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos confronta o tempo inteiro. A palavra de Deus, ela vai lá nos confrontar. É preciosa, por que a graça é considerada uma graça preciosa? Por custar a vida de um ser humano. E é graça, pois só assim da vida de um ser humano é preciosa porque condena o pecado, e é graça porque justifica o pecador. Então veja, por que é graça preciosa? Ela condena o pecado, ela não aceita o pecado, mas ela justifica o pecador. Por que justifica o pecador? Porque Cristo morreu na cruz para que nós sejamos perdoados. O ato de Jesus morrer na cruz é o ato da graça preciosa que pagou um preço pelo nosso pecado. Ou seja, não encobriu o nosso pecado, mas Ele levou sobre si o nosso pecado. É muito importante isso. E nós não podemos dizer que não é preciosa aquilo que custou a vida de Jesus. Lá em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 6, 20, abre por favor. 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprado por um bom preço. Ou seja, a igreja, para viver a graça preciosa, foi pago um preço na cruz. E a graça preciosa, ela exige atitude nossa. Ela exige uma mudança de comportamento.
A graça, ela é preciosa porque ela é templo de Deus. Ela deve ser protegida do mundo. Não pode ser lançada aos cães, ela não pode ser contaminada, porque se for contaminada, ela deixa de ser preciosa. A graça preciosa é exatamente isso. Não mais vivo eu, mas isso é graça preciosa. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, eu faço a minha vontade ou a vontade de Cristo? A vontade de Cristo. E quando eu faço a vontade de Cristo, eu estou negando a minha vontade. Há um confronto. Por isso que é graça preciosa. A graça preciosa, ela é a palavra viva. É a palavra de Deus, que por ela nós somos confrontados. A palavra de Deus não está preocupada a falar o que eu quero ouvir. Mas a palavra de Deus vai falar aquilo que eu necessito ouvir. A palavra de Deus vai me confrontar. E é interessante também que ela é preciosa porque custou um jugo. E esse jugo foi de Jesus. E a palavra de Deus fala lá em Mateus 11, 28, o chamado a carregar esse jugo. E às vezes a pessoa acha que é um jugo pesado, difícil, mas o texto diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pode passar. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo da graça barata não é o jugo de Cristo. O jugo porque os irmãos sabem o que é jugo? É algo que botava por cima do boi, certo? De madeira. E ali o boi ia, a pessoa conduzia, não tinha como ele ir para onde ele queria. Ele ficava preso. Quando nós falamos que Jesus está dizendo que o meu jugo é suave, ele está dizendo que nós temos um compromisso, não é que eu vou fazer o que eu quero. Existe sim a vontade do Pai, ele vai fazer o que Ele quer, mas quando nós fazemos o que Ele quer, não é um peso. O Evangelho não pode ser um peso para nós. O texto diz assim, meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmãos, como alguém vai estar sobre um jugo e encontrar descanso para a alma? Só acontece isso pela graça preciosa. Não existe outra maneira disso. E aí, irmãos, com a expansão do cristianismo, a gente vai voltar um pouquinho na história. O cristianismo, depois de Cristo, veio a igreja primitiva, e vamos chegar lá na Idade Média. Chegou na Idade Média, o cristianismo, ele é conhecido até como a Idade das Trevas, porque houve a graça barata tomou conta. Não se fazia para Deus, se fazia para o homem. E então nós vamos perceber que no decorrer da história, a graça preciosa foi desaparecendo, foi ficando escondida. E quem vivia na graça preciosa, o que se fazia? Eles eram levados a lugares separados, para que ali pudesse viver a graça preciosa. Então nós temos assim, o mundo estava cristianizado, e a graça se tornou propriedade do mundo cristão. Com isso se tornou barata. Quando a graça se torna propriedade minha para fazer o meu desejo, é a graça barata. Ela deixa de ser graça preciosa. E aí, para nós entendermos isso, veio a igreja primitiva viveu a graça preciosa, mas manter essa essência da graça preciosa, não foi fácil isso. E aí, para nós entendermos isso, nós vamos falar um pouquinho de Lutero, para entender como que a graça preciosa foi reavivada. Então, o que aconteceu? Lutero, ele vivia num mosteiro. E ele vivia no mosteiro, ele vivia orando e buscando a Deus o tempo inteiro. Ele se batia buscando a Deus, se flagelava buscando a Deus, porque ele queria ter intimidade com Deus, ele queria buscar Deus. E ele estava num lugar, irmãos, fechado. Eu pergunto para os irmãos, se os irmãos vivessem só aqui dentro da igreja,
Seria difícil para os irmãos? Todo dia louvando, cantando, não tendo preocupação aí fora, não seria fácil? Você viveria tranquilamente a graça preciosa. Você viveria isso, não teria dificuldade. Então, no mosteiro, Lutero vivia a graça preciosa. Na verdade, Lutero vivia uma vida piedosa, uma vida temente a Deus, uma vida que não fazia com que ele fugisse da presença de Deus. Porém, Lutero estava incomodado, porque por mais que ele se autoflagelasse, por mais que ele orasse, ele sabia que faltava algo, ele não se sentia na condição de servir a Deus. Então veja que interessante, a fim de reavivar, durante a reforma, o evangelho da graça pura e preciosa, Deus, em primeiro lugar, levou Martim Lutero ao mosteiro. Foi Deus que levou Martim Lutero lá. Lutero era monge e ele abandonou tudo para ser discípulo de Cristo. Ele abriu mão de tudo, porque para ser monge, não dava para de dia ser monge e à noite, não. Era monge o tempo inteiro. E ele abandonou tudo para servir em completa obediência a Cristo. Ou seja, Lutero renunciou ao mundo em favor da obra de Cristo. Ele aprendeu sobre a obediência, ele aprendeu o que era igreja, ele aprendeu que obediente ele poderia crer em Cristo, ele aprendeu a palavra. Só que houve um momento que Lutero foi tocado pela graça. E aí, quando Lutero é tocado pela graça, no meio do mosteiro, naquela situação lá, ele começa a ter uma visão diferente da graça. Não da graça barata, mas agora da graça preciosa. Lutero, então, ele percebe que todos os seus esforços são em vão para a sua salvação. Que ele, por mais que vivesse uma vida piedosa, ele não conseguiria ser salvo. Ele não conseguiria alcançar salvação. E aí tem um aprendizado para nós, irmãos. Ainda que você leve uma vida piedosa, ainda que você dê esmola, ainda que você viva bem, mas se você não entender o que é graça preciosa, se você não negar o seu eu, se você não viver em obediência a Cristo, você apenas está levando uma vida piedosa diante de Deus. Isso não é viver o discipulado de Jesus. É diferente. Lutero, então, quando ele conhece a graça preciosa despedaçou todo o entendimento que Lutero tinha. Tudo aquilo que ele achava que era certo, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele pensava, ele chegou à seguinte conclusão, que não adiantava ele fazer qualquer coisa para ser salvo, porque a salvação não estava no esforço dele, no desejo dele. Então, ele passa a renunciar a tudo isso. Ele sai lá onde ele estava, como monge, num mundo fechado. Agora ele sai do mosteiro e ele vem para o mundo apresentar a graça preciosa. E quando ele vem apresentar a graça preciosa, nós já sabemos a história da reforma protestante. Lutero vai lá e anuncia as teses, e ali ele está começando agora a ser confrontado pela graça preciosa. Ele começa a ser confrontado Obrigado, meu amor. Ele começa a ser confrontado com isso. Então, a renúncia do monge ao mundo na vida monástica foi brincadeira de criança comparada à renúncia que o mundo vivenciou da parte daquele de Lutero. Ou seja, Lutero se renunciava no mosteiro, ele se batia, ele orava, ele chorava, mas aquilo para ele era algo que parecia funcionar. Quando ele conhece a graça preciosa, ele sai agora do mosteiro e vai enfrentar o mundo. E enfrentar o mundo, irmãos, a graça preciosa tem oposição. A graça preciosa, ela vai nos confrontar. E agora, Lutero, ele vive um ataque frontal, de frente com o mundo. E o discipulado de Jesus tinha que ser vivido no meio do mundo. Não dá para ser discípulo de Jesus em lugar fechado, vivendo aquele mundinho ali. O que Lutero estava vivendo era um mundinho dele. Mas quando ele é alcançado pela graça preciosa, ele é lançado no mundo todo. E aí começa a ver o confronto. E o confronto veio de todos os lados.
O confronto não veio só de um lado. A graça preciosa, para ela ser anunciada ao mundo, Lutero teve que ser confrontado. E é interessante que até então não era necessário isso. Mas a graça preciosa, ela leva Lutero para o mundo. A graça preciosa faz com que Lutero tenha obediência absoluta ao mandamento de Jesus. Por isso que entre as 5 solas, somente a palavra. Ele entende a necessidade de obedecer o mandamento de Jesus. E isso deveria ser uma norma de vida agora. Irmãos, vou voltar à primeira aula. Quando nós falamos de ser discípulo, ser igual a Jesus, é fácil. Mas é necessário viver essa norma de vida. É necessário que nós vivemos dessa forma. Lutero coloca isso como uma forma de vida. Ele leva isso muito a sério. Uma obediência absoluta ao mandamento de Jesus, o mandamento da palavra. E aí você para pensar, irmãos, que diante daquilo que Lutero vivia, o maior confronto foi que a graça preciosa, ela não te isenta de viver em fidelidade a Cristo, como a graça barata. Naquela época eles viviam uma graça barata. Era uma graça negociada, era uma graça que se vendia em indulgência, era uma graça que mudou os nomes, mas hoje é a mesma coisa. Uma oração custa 1.000, uma oração custa 50, uma oração custa 100. Isso é graça barata. Então nós temos aqui, irmãos, a obediência absoluta ao mandamento de Jesus deveria agora ser norma de vida profissional diária. Lutero deveria viver o novo de Cristo. Nada pode ser mais desastroso para a compreensão da doutrina que Lutero estava vivendo e que ele tivesse proclamado ao mundo a partir da descoberta do Evangelho da graça pura. O que o cristão estaria dispensado da obediência ao mandamento de Jesus. Ou seja, a graça pura não isenta o cristão de viver o mandamento de Jesus. A graça pura não libera o homem de ser fiel, de ser honesto, de ser puro, de cumprir os mandamentos. A graça pura exige do homem uma dedicação. Lutero, então, ele percebe que o mundo era justificado pelas ações. Então, o homem era julgado por aquilo que ele fazia. E agora, com a graça preciosa, ele entende que o homem precisa ser confrontado. Somente Cristo, somente a palavra. E somente a Ele a glória. Ele começa a trazer confrontos do discipulado. Ser discípulo de Jesus, irmãos, nós vamos ver que nós vamos estar contra o mundo. E se você não está vivendo contra o mundo, ou você está aceitando o mundo na tua vida e não está sendo discípulo, ou você está vivendo a graça barata, que tudo é igual. O confronto da graça preciosa é exatamente a essência de largar tudo de valor na vida e servir ao Senhor. De abrir mão. É como você encontrasse realmente, a Bíblia diz que a graça preciosa é como alguém encontra algo de valor e vende tudo que tem. Ele abre mão de tudo. E aqui, irmãos, não é na forma literal, mas abrir mão. Quando nós vivemos a graça preciosa, nós queremos abrir mão das coisas que vivíamos no mundo. Não nos importa mais aquilo. A graça preciosa, ela é o protesto anunciado contra o mundo. É a única forma que o cristão tem de viver na graça preciosa, ele anda na contramão do mundo. Só vive na graça preciosa o discípulo que anda na contramão do mundo. Lembra-se, a graça barata vale a minha vontade. A graça preciosa, a vontade de Cristo prevalece. A vontade de Deus prevalece. É o contrassenso. Quando eu quero... E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque quando eu quero fazer algo que eu estou preocupado, que me agrada, a pergunta é, pastor, eu quero fazer isso. Qual a origem desse desejo? Da onde surgiu isso? Por quê? Porque na origem, se a origem é para agradar o teu coração, você está vivendo a graça barata. Agora, se a origem é agradar Cristo, vai ter um custo.
Normalmente, quando isso acontece, a pessoa quer justificar uma origem para fazer bem para ele mesmo. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós buscamos a Cristo para sermos transformados. Quando a gente lê o texto, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, está exigindo de mim uma transformação. Nós não podemos, muito cuidado com isso. Às vezes nós frequentamos a igreja e não vivemos a graça preciosa. Frequentamos cultos e não vivemos a graça preciosa. Você está vivendo uma graça barata. Nós estávamos comentando aqui esses dias sobre o crente self-service. Os irmãos já ouviram falar do crente self-service? Sim ou não? Como é que é o crente self-service? Ele vai escolher o que ele quer comer, ele chega na igreja, se a palavra for aquela palavra que faz ele sentir bem, a palavra foi para mim, né? Vou prosperar, vou isso, vou aquilo, a palavra foi para mim. Eu chego na igreja, tem que estar tudo pronto, eu quero comer e ir embora. Não quero ter compromisso com nada. Eu não quero ter compromisso com Cristo, eu não quero ter compromisso com a igreja, eu não quero ter compromisso. Isso é graça barata. Você está buscando algo para saciar apenas o desejo do teu coração, para te fazer sentir bem. E quando Cristo morre na cruz, Ele não morreu para me fazer sentir bem, Ele morreu para que eu fosse salvo, que meus pecados fossem perdoados. Irmãos, e nós não seremos salvos fazendo segundo o desejo da nossa carne. A nossa carne, ela nos engana, a nossa carne nos induz. Quem aqui já cometeu um pecado e lutou com a sua consciência para reconhecer que ele estava errado? O Espírito Santo fala assim, você estava errado, mas você vinha com a tua consciência. Não, mas isso aqui não tem tanto problema. Quem nunca viveu isso? De a sua carne lutar contra o Espírito no sentido de que o pecado que você cometeu não era pecado. Nós queremos que a graça barata, ela nos... Como é que eu posso colocar uma palavra aqui? A graça barata, ela faz com que você se sinta bem. Ela massageia o ego. Você chega todo errado, mas Deus vai te abençoar. Isso é graça barata. Você chega todo desacertado, hoje, depois de amanhã, um mês, um ano na igreja, mas você não muda. Você não se conserta. Por quê? Você não está vivendo o discipulado de Cristo. Você não está vivendo a graça preciosa. Porque a graça preciosa vai te confrontar. A graça preciosa vai fazer você se arrepender. A graça preciosa vai fazer com que você confesse o seu pecado. Que você abra os seus lábios e confesse. E é importante nós entendermos isso. Lutero, ele ensinava que o ser humano, mesmo nos caminhos, com obras mais piedosas, não poderia viver diante de Deus por estar, essencialmente, sempre à procura de si próprio. E quando nós estamos à procura de si próprio, nós não estamos vivendo o discipulado de Cristo. Então veja, diante dessa necessidade, ele próprio, Lutero, se agarra na fé, à graça do perdão livre e incondicional de todos os pecados. Assim fazendo, Lutero sabia que essa graça lhe custaria a vida. Ou seja, o que Lutero fez? Ele estava vivendo uma graça, por mais que ele queria ser santo, por mais que ele fizesse de tudo para ser santo, ele estava vivendo uma graça que não mudava ele. E quando ele encontra essa graça preciosa, ele agarra nessa graça. É como o texto que nós lemos, ele larga tudo por essa graça. Ele sabia que isso ia lhe custar a vida. Se nós olharmos na história, Lutero, depois que ele pregou as 95 teses, ele passou a ser perseguido pela Igreja Católica, ele passou a ser perseguido de uma forma que lhe custou a vida. Últimos dias de Lutero estava num castelo, fugido, se escondendo, mas vivendo a graça preciosa, vivendo a melhor época da sua vida. A melhor época, ainda que por lutas, por dificuldades, ele está vivendo uma experiência de salvação. Quando ele escreve, castelo forte é o nosso Deus. Ele estava vivendo uma experiência de salvação.
Então, irmãos, a graça preciosa muitas vezes vai te custar a vida. Você vai ter que se negar muitas vezes para viver a graça preciosa. Quando alguém te chamar para isso aqui, você vai, não me interessa isso. Quando alguém vai falar, isso não me interessa, certo tipo de rodinha, não me interessa. Se eu quero viver a graça preciosa, eu preciso entender que o custo disso é eu negar muitas coisas. Senão eu não vivo a graça preciosa. A graça preciosa, ela não te dispensa do discipulado de Cristo. Cristo morreu na cruz por mim, mas não me dispensa de ser discípulo de Cristo, de ser igual a Cristo. A graça barata não, ela diz, Cristo já morreu por você, você não precisa ser igual a Ele. Não precisa, você está salvo para sempre agora, está tudo certo com você. Ou seja, a graça preciosa, ela te traz o entendimento que é necessário ser fiel a Cristo. É necessário viver o discipulado. É necessário viver o discipulado de Cristo, na palavra de Cristo, testemunhando Cristo, tendo o cheiro de Cristo. Lutero, a graça preciosa para Lutero foi o reconhecimento da ruptura total e definitiva com o pecado. Então, é importante entender, a graça barata, ela não vai te confrontar o pecado. Ela vai justificar o pecado. A graça preciosa, ela vai condenar o pecado. Quem vive a graça barata, vai viver se justificando diante de Deus. Não é pedindo perdão, é se justificando. Não é se arrependendo, é se justificando. Eu me justifico hoje diante de Deus, amanhã eu faço de novo. Me justifico de novo, amanhã eu faço de novo. Isso é graça barata. A graça preciosa é, eu não quero mais viver isso. Eu fui liberto disso. Cristo pagou um preço para mim. A palavra de Deus diz isso, eu quero viver assim. Ainda que na contramão do mundo, mas você vai viver a maior experiência da sua vida vivendo na graça preciosa. É necessário que vivamos na graça preciosa para ser discípulo de Jesus. Não dá para ser discípulo de Jesus vivendo na graça barata. Lutero ainda termina dizendo, na aceitação do perdão, esse reconhecimento foi a renúncia radical, definitiva, de uma vida que se rege apenas pelos próprios caprichos. Lutero deixou de viver os caprichos que ele tinha para viver a graça preciosa. Cuidado, irmãos, quando você quer viver os teus caprichos, quando você coloca os seus caprichos acima da palavra de Deus, quando você coloca os seus caprichos acima de qualquer coisa, isso não é graça preciosa. Às vezes nós queremos, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Cuidado com os caprichos. Só assim se consegue viver o discipulado de Jesus, negando os nossos caprichos, negando a nossa vontade, negando a nossa carne, sendo confrontado todos os dias pela palavra de Deus. Irmãos, nós, se você quiser, você é confrontado todos os dias pela palavra de Deus. Todos os dias o Espírito Santo vai dizer assim, desperta aí, cuidado com isso, sai fora disso. E você vai estar negando isso, porque você encontrou algo de muito mais valor do que viver a tua vontade. Então, para fechar, quem vive a graça barata está dispensado do discipulado de Cristo. Não precisa fazer. A graça barata é o inimigo mais cruel do discipulado, porque ela te engana, te seduz. A graça barata, ela não te afronta. Agora, a graça verdadeira, a graça preciosa, ela vai com que fazer seja confrontado com a palavra viva. Ela vai te levar ao arrependimento. Ela vai te levar ao perdão. Ela vai te conduzir a isso. Portanto, é necessário que nós fazemos uso do discipulado vivendo a graça preciosa. Não dá para ser discipulado vivendo a graça barata. Os irmãos conseguiram compreender essa diferença? Porque às vezes a gente vai falar muito graça barata, graça preciosa. Na próxima aula a gente vai falar, acaba tendo um pouco disso ainda, porque repete um pouquinho de graça, que nós vamos falar sobre o chamado ao discipulado. Então nós falamos, o que é ser discípulo,
E o requisito para ser discípulo é viver a graça preciosa. Cuidado com a graça barata. Agora nós vamos ver que para ser discípulo de Jesus, o chamado ao discipulado, nós vamos ver que não é eu que me ofereço para ser discípulo, mas Ele me chama para ser discípulo. E nós temos que preencher esses requisitos. Algum irmão tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Araújo? Exatamente. É um peso. E é interessante que se torna leve, você não questiona o jugo de Jesus. Você prefere se arrepender do pecado, confessar o pecado, do que viver no pecado. Sim. O peso está sobre ele. Há um pastor que fala que o jugo, andar no jugo de Cristo, é de forma leve e suave. Andar fora do jugo é sobre um peso do pecado. É muito pior. E também, irmão, só para... Lembre-se, a graça é o exemplo da pérola de grande valor, que as pessoas abrem mão de tudo para ter essa pérola. Oi? Isenta. Ela vê o sacrifício como... Diga, irmã. Deixa só a irmã falar. Vamos lá, irmã. A luta contra a carne é uma luta constante. Não é uma luta que você vai lutar hoje e amanhã não vai ter. Até chegar no céu, a gente vai viver sempre lutando. Como vencer isso? Buscando cada vez mais intimidade com Ele. Quando a gente busca cada vez mais intimidade com Cristo, a gente não vai deixar de ter luta. Mas nós passamos a entender que Ele está no controle. E a gente começa a descansar mais em Cristo. A descansar mais em Deus. A gente passa a confiar. Você começa a viver uma intimidade. Porque viver o discipulado fala de intimidade. Quando a gente vive uma intimidade com Cristo, a gente está disposto a viver o jugo dele. O jugo dele é suave. Sabe por que às vezes a gente não consegue? Porque às vezes nós tentamos ainda resolver do nosso jeito. Nós tentamos ainda fazer da nossa vontade. Às vezes, o Espírito fala assim, vamos ficar quieto, a gente quer falar. Às vezes o Espírito fala assim, vai jejuar, mas eu não quero, eu quero resolver isso logo. Você imagina a vontade de Josué quando rodeou a terra lá? Mandou rodear quantas vezes? 7 vezes. A irmã imagina se o desejo daquele povo era rodear 7 vezes. Não era. Vão gritar de uma vez aqui, vão invadir logo isso, ou até pior, vão falar assim, ó, não vamos lá hoje não, porque aquele muro não vai cair nunca. Ou seja, a nossa vontade, o nosso eu vai estar sempre lutando contra o nosso espírito, contra o Espírito Santo na nossa vida, sempre essa luta constante. E só na intimidade
que a gente vai alcançar a graça preciosa e entender, ó, essa luta não é minha, está na tua mão, e ser firme naquilo que o Espírito quer e buscar mesmo uma intimidade com o Espírito. Fala um pouquinho mais alto, por favor. São processos. Sim. Lutero, ele viveu esse processo. Ele estava no mosteiro, vivendo um tipo de graça que ele achava que não era suficiente para ele. Por isso ele se martirizava, por isso ele ficava trancado. Mas quando ele encontra a graça preciosa, ele vai ser confrontado lá de fora. E um confronto constante. É um processo. E glória a Deus que Lutero saiu do mosteiro, porque foi através disso que veio a reforma protestante, que veio as 5 solas. Alguém falou aqui, mas... Foi pago um alto preço, né? Foi comprado por um alto preço. Projeta, por favor, esse texto de novo. Coríntios 6:20. Agora vamos lá. Glorificai a Deus no vosso corpo. Isso é discipulado. Isso é olhar para mim e ver quem? Cristo. O jugo suave também está aí, ó, Deus no vosso corpo, no vosso espírito, nos quais não nos pertence, pertence a Deus. Pois é. Não está. Nós até comentamos aqui, irmãos, que não existe essa liberdade. Ou você é escravo do mundo, ou você é escravo de Cristo. De quem tu quer ser escravo? Porque lá, foste comprado por um bom preço. E nós temos que... O discipulado é isso. Fala, Kiko. Uhum. Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 1, por favor, Daniel. Uhum. E a graça que há em Cristo Jesus é a graça preciosa. Não é a graça barata, é a graça preciosa. E eu vou dizer para os irmãos, a graça preciosa é a graça irresistível. O homem não consegue resistir a essa graça preciosa. Você fala, pastor, mas não consegue resistir. Ah, mas eu posso escolher o que eu quero. Você pensa que pode. Porque quando Deus quer agir na tua vida, meu irmão. E aí, como a irmã falou, é um confronto. Ela quer ser liberta, quer aquilo, mas a carne vai, não, tentando. O confronto é diário. Mas fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça preciosa. Fortificar na graça preciosa é eu viver segundo a vontade de Cristo. Não segundo a minha vontade. Não segundo o meu ego. Não segundo aquilo que eu quero ouvir. Mas segundo aquilo que Deus tem preparado para mim. Amém, irmãos? Deu para entender, irmãos? Sim ou não? Porque às vezes a gente é muita teoria, mas depois nós vamos disponibilizar para os irmãos a aula 1, aula 2, para que os irmãos possam ler, possam guardar. A gente pode até colocar no grupo já aula 1 e aula 2, para que os irmãos possam estar, quiser imprimir, guardar,
está disponível lá. Amém? Vamos estar de pé?